faz a sua pior campanha desde 1990 e está fora do Mundial. Um ciclo conturbado da seleção brasileira, um reflexo da situação política da CBF nesses últimos 4 anos, com troca de presidente, com troca de técnico. Foi Ramon, foi Diniz, foi Dorival, eliminatórias sofridas. O Ancelotti chegou faz pouco mais de um ano e já renovou o contrato. Já renovou o contrato para 2030, depois de uma Copa em que o Brasil faz a sua pior campanha desde 1990. Que nesse próximo ciclo ele tenha paz, tranquilidade para trabalhar e que a política no esporte não atrapalhe o campo. Porque a gente vai agora para o maior período sem um título. Serão 28 anos. O Brasil nunca ficou 6 Copas do Mundo sem ganhar. Nem antes do primeiro título. O Brasil ficou tanto tempo, tantas Copas, sem ganhar. A camisa brasileira, a camisa da seleção brasileira, merece muito mais. A história do futebol brasileiro não merece o que está acontecendo aqui, de o Brasil ir para 28 anos sem uma conquista de Copa do Mundo. 28 anos sem voltar a uma final de Copa do Mundo. A pior campanha em 36 anos. Pela primeira vez o Brasil caindo nas oitavas de final desde 1990. A Noruega, que lutou, que batalhou, que teve mais vontade e quis mais, avança. E o brasileiro chora a sua eliminação, Maestro Júnior. Bem, eu acho que é o reflexo, né, de todo esse ciclo, né, pós-Catar, né, que veio exatamente culminar com essa eliminação hoje, né? Questão política da CBF, que não achou um treinador na época, desde que o Tite disse que não ia ficar na seleção brasileira, demoraram demais, fizeram algumas apostas, mas sem convicção, né? E tudo isso teve reflexo. E a gente teve em alguns jogadores que nos seus clubes, né, sempre tiveram um protagonismo grande, dentro da seleção brasileira, alguns lampejos desse protagonismo. E, naturalmente, tem que se repensar, tem que servir como exemplo, né, para que se possa começar a pensar para a Copa de 2030. E mesmo numa seleção que sofreu tanto com lesões, Ana Thaís Matos, vários momentos em que a gente ficou sem entender as opções do Carlo Ancelotti, de jogadores que pareciam estar ali numa fila para determinada posição, mas quando era necessário, era outro jogador que aparecia. Eu acho que tem muita coisa pra gente questionar, né? Ele chegou na reta final, né? Faltando um ano para a Copa do Mundo. Eu acho que ele se apoiou muito na confiança da comissão técnica que já estava na CBF, Juan, próprio Rodrigo Caetano, Tafarel. Eu acho que agora, de fato, começa o ciclo do Ancelotti. Mas, independentemente disso, o jogo de hoje, claro que a Noruega é um time competente, é o que ela se propôs a fazer, que era encontrar o Haaland. Agora o Brasil aceitou muito, né? Então, assim, o meu sentimento agora é um pouco de tristeza, mas com um pouco de raiva também, porque o Brasil tinha tudo para fazer um jogo um pouco melhor. O Brasil tinha que ter disputado mais o jogo de hoje. O Brasil aceitou de forma passiva uma seleção que, das europeias que nos eliminaram ultimamente, né, Maestro? Não era melhor que a Bélgica, não era melhor que a Croácia, respeitou até demais o Brasil. Enfim, eu acho que faltou muita coisa para a seleção brasileira, mas foi futebol mesmo. Faltou energia de futebol hoje. Eu vou pela minha teoria, que eu venho falando isso há bastante tempo. O melhor ataque é a marcação. Se você tiver uma boa marcação, em qualquer circunstância, você começa a fazer o teu jogo. E às vezes que nós tivemos aqui uma marcação, mais ou menos a gente conseguiu criar algumas oportunidades. Mas isso é uma coisa que precisa ser feita durante os 90 minutos. E as equipes que têm menos qualidade, com mais limitações, elas se apegam. Olha o que o Paraguai fez. Tudo bem que certos métodos não são legais.